Olá, meus amigos, vídeo de atualização da Lupatec, uma das ações bombinhas da nossa bolsa e com potencial de melhorias aí nos próximos trimestres. Só que no último resultado trimestral, infelizmente, a Lupatec ainda não desencantou. Ela está aqui ainda enfeitiçada, tá engessada, não está dando aqui resultados fortes não, meus amigos. No primeiro trimestre tivemos aqui a finalização, finalmente, a finalização do processo de recuperação judicial da companhia, mas como eu já falei aqui várias vezes, o fato de uma empresa sair de recuperação judicial não significa muita coisa não. Significa apenas que ela cumpriu com suas obrigações para com os credores, certo? Então, a recuperação judicial da Lupatec estava se arrastando desde maio de 2015 e terminou agora em março de 2023. 8 anos praticamente de duração. Quando vamos pegar aqui, ó, resultados da companhia, vamos ver aqui, ó, segmento de válvulas, a parte de receita líquida com segmento de válvulas, que é a principal atividade da empresa, né? Ela apresentou aqui um trimestre mais fraco no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, primeiro de 2021, mas também em relação ao quarto trimestre. Então, nos dois comparativos, tivemos queda de receita. Lá em 2022, primeiro trimestre, mais de 29 milhões de reais em receita. Depois no quarto, mais de 22 milhões e agora 20 milhões e meio. Então a receita aí não foi muito bom não. Na parte aqui, ó, de receita, a companhia fala que ela foi impactada pela retração ocasionada aqui, ó, diminuição do negócio de válvulas, segundo elas. Esse negócio de válvula caiu bastante por dificuldades logísticas enfrentadas que prejudicaram aqui a produção da empresa. Ela não diz que dificuldade logística é essa. É dificuldade aqui de fornecimento de peça, foi dificuldade de logística de fornecedores ou dificuldade de logística da companhia. Os dois não ficou muito bem claro aqui. Na parte de carteira de pedidos, no primeiro trimestre de 2023, a companhia terminou aqui com mais de 71 milhões de pedidos firmes e com opção de compra 85 milhões de pedidos, certo? Quando vamos aqui para o início de tudo, já não começou muito bem na receita e na parte aqui de lucro bruto permaneceu. O lucro bruto da companhia, ela deu aqui mais ou menos 6 milhões de reais, vindo abaixo tanto do quarto trimestre de 2022 quanto também com o primeiro. Por que compara com o quarto trimestre? Porque é o trimestre logo anterior ao atual, né? E em relação ao primeiro, é para a gente ver como que foi que a Lupatec começou no início de 2022 e como é que ela está começando no início de 2023. Então ela finalizou 2022 de um jeito, esperávamos continuidade, pelo menos, do início de 2023 e melhoria em relação ao início de 2022, mas infelizmente não foi o que nós vimos aqui no geral na empresa, certo? Quando chegamos aqui, ó, parte de despesas, as despesas da companhia, tiveram aqui leve aumento, leve diminuição, a depender do comparativo, mas assim, pelo menos se manteve estável. Nós tivemos um trimestre com um aumento de despesa muito forte, a diminuição de receita muito forte. Pelo menos nesse ponto aqui foi uma parte mais neutra, vamos dizer assim. Na parte aqui, ó, outro ponto importante, resultado financeiro. O que é que vai impactar o resultado financeiro? Resultado financeiro vai ter impacto aqui no caso da empresa, impacto cambial e também, em linhas gerais, o impacto dos juros da Selic, né, que estão mais elevados. A empresa teve um resultado financeiro negativo agora, no primeiro trimestre de 2023, em 4 milhões e 700 mil reais. Aumenta em relação aos 4 milhões de resultado financeiro negativo do quarto trimestre de 2022 e uma reversão completamente total em relação aos 16 milhões de resultado financeiro positivo. Então, entre os juros que ela pagou e o que ela recebeu, no início de 2022 ela começou ganhando 16 milhões. Então isso aqui impactou positivamente, ajudou a impactar positivamente a parte do lucro. Enquanto que agora o resultado financeiro ele também impactou o lucro, só que de forma negativa, né? Então a companhia, ela diz que boa parte desse impacto financeiro foi a atualização de encargos em cima dos impostos, parte de fornecedores e empréstimos e também ajustes aqui relacionados à sua dívida de recuperação judicial. E em relação à variação cambial,
A companhia teve uma influência aqui também, mas no caso da desvalorização em relação ao dólar. Então, a companhia, na parte de resultado operacional, é um dos pontos fracos dela, mais um trimestre de resultado operacional fraco. EBITDA da companhia negativo em quase 1.300.000, ficou menos pior do que os mais de 2.200.000 do quarto trimestre, e ficou muito pior do que o primeiro trimestre de 2022, quando tinha sido R$ 300.000 negativo. Em relação à companhia, a DCBIT, ela diz que a redução da receita impactou diretamente na redução do EBITDA da Lupatec. Quando vamos olhar aqui, ó, resultado líquido, ou seja, virou para cá, virou para lá, deu lucro ou deu prejuízo? Então, nesse ponto aqui, ela piorou tudo, tudo e tudo e tudo, ó. Na parte lucratividade, a companhia vem entregando aqui um prejuízo de R$ 10 milhões, revertendo os R$ 81 milhões de lucro no quarto trimestre de 2022 e também os quase 15 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Então, em tudo quanto é comparativo aqui, a empresa teve piora. Lembrando que, ó, imposto de renda e contribuição social diferido impactou aqui no último trimestre em 121 milhões de reais. Então, o resultado positivo aqui da empresa de 81 milhões de reais também não tinha sido fruto de suas atividades, pelo contrário, foi fruto de créditos tributários. Então, é um resultado não recorrente. Então não tem como a gente falar, a empresa deu 81 milhões de reais, agora deu um prejuízo, ficou muito ruim. Não, na verdade é porque ela não chegou sequer a melhorar. Ela não chegou sequer a melhorar essa parte de lucro. Esse lucro maior aqui foi fruto justamente de resultados não recorrentes. E outra coisa que pesa bastante aqui na empresa, meus amigos, é a sua sustentabilidade econômico-financeira. Ela não consegue gerar caixa, ela é uma consumidora de caixa. Ela é aquela empresa que vende o almoço para comprar a janta. Para vocês terem ideia, no ano de 2022, ela terminou com 13 milhões de reais em caixa e agora, no terceiro trimestre de 2023, ela já estava com menos de 4 milhões. Então, em relação a gerar caixa, ela tem uma dificuldade muito grande. E sem falar, ó, como ela vende o almoço para comprar a janta, o seu nível de endividamento se mantém muito elevado. E para o EBITDA que ela gera, para o resultado operacional que ela gera, é mais elevado ainda. Está aqui mais ou menos em linha com o que estava no final de 2022, deu uma leve queda, saiu lá da faixa dos 142 milhões de reais para a faixa aqui dos 140. E outro ponto importante, deixa eu ver aqui, acho que ela bota a geração de caixa, deixa eu ver. EBITDA, balanço patrimonial. Balanço patrimonial não posso deixar de falar, ó. Prejuízos acumulados. A empresa tem nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 51 milhões de reais em prejuízos acumulados. Só essa besteirinha. E aqui tem justamente, ó, o caixa. Deixa eu ver, atividades operacionais, lucro do exercício, a caixa ali das atividades operacionais, ó, pronto. Das atividades operacionais dela, ó, ela até que conseguiu gerar caixa. Ela conseguiu gerar aqui, ó, 6 bilhões de reais, certo? Só que isso não é suficiente para garantir o pagamento dos empréstimos, para garantir as suas atividades do dia a dia. Aí ela teve que recorrer aqui ao pagamento de 35 milhões de reais em empréstimo e financiamento. Então isso aqui ajuda a reduzir o caixa da empresa. Então aqui parte de investimento da companhia, os juros que ela paga e a quantidade de caixa que ela gera acaba sendo insuficiente para cobrir com essas obrigações, certo? Então por isso que a Lupatec, ela apesar de ter demonstrado que ia dar uma acelerada, ia se recuperar lá logo após a pandemia, ia pegar um momento bom, um momento de forte recuperação econômica, infelizmente ela não conseguiu ainda esse feito. Pode ser que ela seja uma das beneficiadas, principalmente pela política de conteúdo nacional que o governo Lula pode implementar ao longo do seu governo, ele já fez isso durante os outros mandatos, que
estimula, que incentiva a contratação de fornecedores locais, no caso, estimula, incentiva, é obrigar um percentual mínimo para as empresas do setor de óleo e gás, por exemplo, comprarem aqui dentro do Brasil de fornecedores locais. E uma das beneficiadas pode ser a Lupatec, que já foi um grande player do segmento de fornecimento de válvulas para o setor de óleo e gás e também para o setor industrial. Mas por enquanto, infelizmente, ela está aqui na categoria de ação bombinha, ação especulativa, certo? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos da Lupatec e suas ações. Se gostou, deixa o like, muito obrigado, tudo de bom, até mais.